Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Com vocês novamente o professor Luís Barbosa para a nossa sexta aula de História 12º ano. Antes de avançarmos para o nosso sumário, é sempre bom relembrar-vos que durante essa época fiquem sempre em casa, sempre que possível é óbvio, e evitem lugares de aglomeração e usem sempre as máscaras. Para o sumário temos a historiografia renascentista, o advento da historiografia renascentista, as suas características. Vamos ver fase de transição entre historiografia renascentista e, nesse caso, a historiografia racionalista ou iluminista, concepção histórica iluminista e o progresso da história entre os séculos XVII e XVIII. Como vocês já devem ter visto, nós estamos a estudar a evolução da história enquanto ciência. Então, já vimos a historiografia greco-romana, já vimos a historiografia medieval, que acabamos por ver na última aula. Então, hoje vamos ver a historiografia do Renascimento, ou seja, é a última fase pré-científica. E, nesse caso, o que é que vem a ser o Renascimento? É o renascer da época clássica, ou seja, a historiografia greco-romana. O homem vai ser o centro dos acontecimentos. Então, desse modo, em pleno século XV, 3 acontecimentos acabaram por anunciar o advento dessa nova historiografia, ou seja, do Renascimento. Por volta de 1440, em Istambul, Gutenberg põe a funcionar a imprensa de caráteres móveis. Ainda, Lourenço de Vala demonstra felicidade no ato da doação de Constantino. Mais um outro acontecimento que marca esse período. Em 1453, Bizâncio sucumbe aos assaltos dos otomanos. Acelera-se, então, a diáspora dos copistas e gramáticos gregos através da Europa. Novas técnicas de difusão, novo método de análise, novas fontes, nova curiosidade também e peregrinação às fontes. Então, começamos por ver que vamos ter praticamente novo relativamente àquilo que já tínhamos visto anteriormente. Clio parece repudiar um milénio de tutela teológica e escolástica para, por vezes, reencontrar a sua infância pagã e entrar na idade da razão. Começamos, nesse caso, a virar o rumo dos acontecimentos. Novamente, agora, nós não estamos a ser... Aliás, o homem deixa de ser guiado pela providência divina, então entramos agora para a razão, idade da razão. O retorno à antiguidade é a marca do tempo. O retorno ao antigo que subverte o saber e a fé. O humanista lança um olhar deslumbrado sobre os historiadores gregos e romanos. A paixão pelo latim ilustra esta revolução cultural. Como eu tinha dito há pouco, houve um retorno à cultura clássica. O tempo já não é oriundo de Deus, como nós vimos anteriormente na historiografia medieval, nem destinado a retornar a Ele. A história passa a centralizar no homem. O homem passa a ser centro dos acontecimentos. O historiador sucede ao teólogo. A consciência histórica afina-se então. A chegada do Renascimento
introduz grandes alterações na historiografia. Ou seja, acaba por trazer uma nova roupagem à historiografia, tornando desse modo o homem o objeto de estudo, aquilo que é hoje mesmo. Assiste-se a um ressurgimento da herança cultural da antiguidade clássica, como eu tinha dito anteriormente, relativamente à Grécia e Roma, acompanhado de um desenvolvimento muito sensível das ciências auxiliares, como, por exemplo, a epigrafia, a arqueologia, a arquivista, a numismática, filosofia, entre outras ciências auxiliares, que são várias, que nós não poderemos apontar todas nesse momento. É o tempo do antropocentrismo, ou seja, o homem acaba por ser o centro. O homem está no centro dos acontecimentos. Um dos grandes ganhos do Renascimento é o nascimento do método filológico. E não só, uma crítica documental e positivista de algumas obras. A historiografia renascentista apresenta várias características. E nós aqui vamos destacar algumas das principais características da historiografia renascentista. É antropológica, é humanista, tudo isso que eu estou a apontar agora já vimos anteriormente, ok? Racionalista, individualista, científica e enciclopedista. Ou seja, adquire o rigor com o método filológico, estudo cientificado de uma ou mais línguas, com base na análise crítica de documentos. Ou seja, terminando assim o Renascimento e a última corrente, aliás, o último corrente da fase pré-científica. Agora vamos passar à fase de transição e, posteriormente, a outra parte que eu já tinha anunciado no sumário. Na fase de transição, o Iluminismo, período que acontece e acompanha a Revolução Francesa, vai ser caracterizado por grandes filósofos, tais como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, que irão lançar as bases filosóficas de um novo mundo. Isto irá refletir-se no estudo da história e dar-se uma nova orientação do sentido de estudo, atribuindo-se mais importância ao estudo das sociedades do que propriamente às grandes personalidades, como vimos anteriormente nas historiografias, ou seja, em algumas das historiografias que nós já vimos nas aulas passadas. O Iluminismo surgiu no fim do século XVII, início do século XVIII, como eu tinha anunciado no sumário, e por causa deste movimento intelectual do século XVIII, este ficou conhecido como século das luzes. Um dos maiores expoentes do Iluminismo foi Immanuel Kant, que definiu assim o Iluminismo. O Iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer o uso da própria razão, independentemente da direção de outrem. Tem coragem para fazer o uso da tua própria razão. Esse é o lema do Iluminismo. Ou seja, o homem terá que ser capaz, ou deve ser capaz, de abandonar aquilo que estava, nesse caso, a prender o homem, ou seja, o homem na escuridão,
vendo dessa forma que a razão é a melhor forma para seguir em frente, ou seja, para sair da escuridão que o homem estava perante a Idade Média. Okay? No século XVIII, houve mudança que tem a ver com as revoluções liberais, nesse caso, americana e francesa. Acontecimentos esses que acabaram também por influenciar a própria forma de fazer história. Ou seja, muda o pensamento do homem europeu e não só, ao mesmo tempo também muda a forma de fazer história. Vão trazer novas maneiras de pensar dos europeus, com consequências para a história. Ou seja, a forma de pensar muda, então a história automaticamente também ganha com essa nova forma de pensar. Vai valorizar muito o psicológico, vai permitir o alargamento temático, permitindo assim a mudança da metodologia histórica. Então, desse modo, vocês podem ver que a história acaba por ganhar com essa nova viragem a nível das revoluções, a nível, podemos dizer, a nível mundial. Estamos da Europa até a América, então a história acaba por ganhar como ciência. O estudo da história passou a ter um interesse cada vez mais crescente com o advento do Iluminismo, movimento social do século XVII, que tinha como filosofia a crença no conhecimento científico como a única maneira de chegar à verdade. Então, volta a chamar a atenção para essa frase. Crença no conhecimento científico como a única maneira de chegar à verdade. Então, sair da escuridão. Ver as coisas pela razão. O Iluminismo teve um papel importante na história, pois surgiu no momento em que o próprio cristianismo contestou a supremacia do Papa e Martinho Lutero também pregou um ideal iluminista. Portanto, a reforma protestante do século XVI serviu de base e alicerce para o iluminismo. Ou seja, o iluminismo acabou também por acabou por ganhar vantagem por causa dessa reforma que foi perpetuada no século XVI. Então, acabou também por alicerçar desde o século XVI, já em pleno século XVII e XVIII, acabou por tornar-se uma realidade. No século XVIII, com o surgimento do pensamento iluminista, ganha corpo uma concepção da história que instaura a supremacia da razão, propaga-se a crença na ciência como única forma de conhecimento e conduz a verdade, aliás, a verdades objetivas e absolutas a partir da ideia de progresso. Na verdade, o iluminismo é uma crença exagerada de que, através da razão, o homem pode alcançar a paz, a felicidade, o progresso e conhecimento de tudo. Ou seja, mostra que é exagerado dizer que, através da razão, o homem pode alcançar paz, felicidade, progresso e conhecimento de tudo. Já no século XVIII, foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo e pela razão. No século das luzes, verifica-se ainda progressos sensíveis do ponto de vista da construção e da interpretação histórica. Os próprios historiadores foram simultaneamente filosóficos, o que se tornou decisivo para a evolução historiográfica verificada nessa altura. Coube ao século XVIII criar verdadeira e amplamente o espírito histórico.
Portanto, os séculos XVII e XVIII foram de progresso na erudição histórica. Aperfeiçoam-se os instrumentos de pesquisa, funda bibliografia, multiplicam-se os catálogos de bibliotecas, criam-se as ciências auxiliares, a heráldica, a diplomática, ou adquirem maior segurança com a cronologia. As publicações de fontes tornam mais abundantes e mais diversificados. História cultural e história universal são conquistas do século XVIII. É o advento de uma historiografia universitária com certa erudição metódica. Então, acabamos de ver assim o progresso, ou seja, os progressos que a história deu durante os séculos XVII e XVIII. Vamos realizar um pequeno exercício sobre aquilo que nós já vimos. Então, temos como exercício para essa aula: classifica de verdadeira, V, ou falsa, F, as afirmações que se seguem e corrige as que são falsas ou que é falsa. Para os racionalistas, o tempo já não é oriundo de Deus, nem destinado a retornar a Ele. Durante o Renascimento, assiste-se a um ressurgimento da herança cultural da Antiguidade Oriental. O século XVIII foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo e pela razão. Então, vocês têm 1 minuto para fecharem o exercício. Vamos à parte da correção. Para os racionalistas, o tempo já não é oriundo de Deus, nem destinado a retornar a Ele. Então, V ou F? Então, V. Espero que vocês tenham colocado também V. Durante o Renascimento, assiste-se a um ressurgimento da herança cultural da Antiguidade Oriental. V ou F? F. Por quê? Então, durante o Renascimento, assiste-se a um ressurgimento da herança cultural da Antiguidade Clássica. Por último, C. O século XVIII foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo e pela razão. V ou F? Verdadeiro. Espero que vocês tenham também completado assim como eu tenho aqui. Já no final, vou deixar-vos com um pequeno trabalho para realizarem em casa. Então, como trabalho de casa, vocês têm questão número 1. Em pleno século XV, 3 acontecimentos anunciaram o advento de uma historiografia nova. Significativamente, o historiador sucede ao teólogo. 1 enumera os grandes progressos verificados na história durante o Renascimento. 2
descreve a concepção histórica iluminista. E, por último, 2.1, demonstra os progressos verificados na história nos séculos XVII e XVIII. Não se esqueçam que foi a última coisa que vimos na aula de hoje. Em jeito de balanço daquilo que nós vimos hoje, falamos da última historiografia da fase pré-científica e começamos também por falar do iluminismo da fase de transição. Então, dentro do Renascimento, falamos do seu advento, das suas características. Relativamente ao iluminismo, começamos por ver que é uma historiografia que surgiu já entre os séculos XVII e XVIII, que marca o início de uma nova era, ou seja, a era da razão. E depois vimos os grandes progressos da história entre os séculos XVII e XVIII, que coincide com essa época da razão, o iluminismo. Chegamos ao fim da nossa aula no âmbito do programa Aprender a Estudar em Casa. Então, até a nossa próxima aula. Fiquem sempre em casa. É óbvio que sempre que possível, usem sempre as máscaras, evitem lugares de aglomeração, sigam todas as instruções das autoridades sanitárias. Fiquem bem.